Quero muito viajar para outros países, mas não falo inglês. E agora? Eu não vou só por causa disso? Fica até o final desse vídeo que eu vou dar 10 dicas para você que não fala inglês conhecer vários países assim como eu conheci. Bora! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Eduardo, para quem não me conhece, e se você chegou aqui agora, caiu de gaiato, estava olhando pelo YouTube e chegou aí no Cadu Viajando, dá essa moral, assiste o vídeo até o final e se você gostar e esse conteúdo te agregar em alguma coisa, considere dar um like, compartilhar com seus amigos e claro, né? Segue o nosso canal pra gente poder continuar crescendo, valeu? Não dependa de Wi-Fi. Ué, mas o seu vídeo não é sobre falar inglês? Calma que eu vou explicar para vocês. Não dependa de Wi-Fi justamente por causa disso. Quando você viaja, muitos locais, hotel, pontos turísticos, até o próprio ônibus turístico que vai te levar de um lugar para o outro, eles têm Wi-Fi. E aí você quer dar aquela economizada marota e não quer levar um chip, não quer comprar um chip já aqui no Brasil ou comprar um chip local. E aí você fica dependendo do Wi-Fi. E como a gente não fala inglês, e quando eu falo a gente, eu também, eu já conheci 16 países, quero conhecer mais, e eu não falo inglês. Eu tenho o básico do básico. Se você depender do Wi-Fi, quando você precisar de alguma coisa que não está conectado ao Wi-Fi, você quer traduzir alguma coisa, você quer saber o que está escrito, você quer conversar com alguém, pedir alguma informação e você não tem internet no celular porque você quis dar aquela economizada, você vai acabar passando muitos apuros. Tenha sempre um chip, tenha sempre uma internet no seu celular. Às vezes o seu plano aqui do Brasil já cobre alguns países. Mesmo assim, tem chips muito baratos que você consegue 1 GB por dia, ou planos mensais, planos de 10 dias, plano de 15 dias. E é muito melhor você já viajar conectado com um chip e no lugar que tiver Wi-Fi, o Wi-Fi for melhor, for mais rápido, não tem problema nenhum. Até para você postar aquela fotinha no Instagram, aquele vídeo, fazer aquele Reels, não tem problema algum. Mas saiu do hotel, não fique dependendo de chegar em algum lugar que tem Wi-Fi. Saia conectado para que você não tenha perrengue na viagem se você precisar pedir alguma informação, beleza? E a segunda dica muito importante são palavras básicas para o aeroporto. Sim, pessoal. Tenha em mente que no aeroporto ele vai estar escrito lá na língua do país e também em inglês. Se você tiver essas palavras básicas, você não vai se perder, você não vai ter que pedir informação, haja vista que você já não fala inglês. Você tendo essas palavras básicas como portão de embarque, passagem aérea, área de desembarque, partidas, chegadas, check-in, sala VIP, é só você olhar nas placas que estarão escritas todas certinhas dessa forma. Você pode anotar no celular também. Se você não quiser gravar tudo isso, anota no celular. Se você esquecer na hora, você dá uma olhadinha lá no celular. Partidas, chegadas, check-in, quantas bagagens, enfim. Anota isso no seu celular que você não vai passar perrengue. Mas palavras como gate, check-in, boarding pass, ticket, essas palavras são muito básicas que você tem que ter já em mente, já tem que aprender ou deixar anotado que você não vai passar perrengue. Afinal, a sua viagem já começa quando você sai de casa. Não dá para você se programar quando chegar no destino. Já se programa quando você sair de casa, o que você vai fazer, por onde você vai passar. Se você estiver viajando entre um país e outro da Europa, por exemplo, você vai precisar dessas palavras básicas no aeroporto. Até aqui mesmo. Por exemplo, aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o embarque e desembarque internacional fica lá no Terminal 3. No Terminal 2 saem alguns voos internacionais, saem, mas em sua maioria lá no Terminal 3. Então eu já vou direto para o Terminal 3. E lá também, além de português, também tem as placas em inglês. Você vai ver o aeroporto aí da sua cidade, como que faz, qual terminal que é, e você vai seguir nessas placas. Mas aqui a gente ainda tem o português, né? Qualquer coisa a gente pede informação, consegue ler na placa em português, mas nos aeroportos aí pelo mundo vai ser difícil, com exceção dos países que falam a língua portuguesa. Você vai ter que gravar ou anotar essas frases em inglês para que você não passe perrengue. Palavras básicas durante o voo. É importante também. Claro que você chegando, quando você chega para poder entrar no avião, você vai falar o básico hello, o básico olá,
Você pode entrar, mostrar a passagem, lá vai ter o número do seu assento e a pessoa que estiver lá, ela vai indicar qual corredor você vai. Simples. Você pode sentar e você pode ir quietinho daqui ou da sua cidade até o seu destino. Você não precisa falar nada. Você fica quietinho ali, bonitinho. Mas se você tiver em mente algumas palavras básicas, até para se mostrar simpático, pedir uma alimentação correta. Então, por exemplo, durante a comida, durante a alimentação, eles vão chegar para você, basicamente, vão falar chicken, beef, fish, water, juicy, coke, coffee, milk. Essas são as palavras básicas que você vai ouvir muito na hora que eles forem servir a alimentação. Se você não fala inglês e você tem mais ou menos essas palavras na mente ou anotadas, não tenha medo de anotar. Olha ali no celular, não tem problema nenhum. Você vai saber escolher um frango, um peixe, uma massa, que eu não falei, né? Uma pasta. Você pode escolher uma massa. Você vai pedir uma água, você pode pedir water. Tem alguns sotaques diferentes, como na Inglaterra, por exemplo, que é water, mas eles vão entender se você pedir water, coffee, milk, café, leite, suco, juice, ou ele vai te dar duas opções, você aponta ali, não tem problema algum. Eu lembro que a minha primeira viagem que eu fiz, eu passei uma vergonha, porque eu programei toda a viagem, que foi para a África do Sul, passei 2 anos programando a viagem, programei roteiro, passagem aérea, montei pacote e simplesmente esqueci do inglês, sabe? Esqueci que a África do Sul falava inglês. E já durante o voo que eu peguei da South África, o pessoal ali, né, tomara que hoje tenha mudado, isso foi em 2012, no período lá, né, no momento da alimentação, ela perguntou pra mim assim, fish ou chicken? E aí eu, meio bugado ali, não sabia, ela falou muito rápido, não tava muito simpática, e eu pedi, sorry, I don't speak English. E ela teve a coragem de, na frente de todo mundo, fazer assim, ó, fish ou chicken? Gente, é vergonhoso, vai falar a verdade. Tudo bem, eu entendi, ela se fez entender, mas, poxa, são palavras básicas que você pode aprender e não passar perrengue durante a sua viagem, tá certo? Essa dica, pessoal, é muito importante. A dica número 4 é: estude a imigração do país que você vai visitar. Estude, vai lá, você vai para a França, entra lá no Google, coloca lá, imigração na França. Veja as perguntas que eles fazem, quais as documentações que eles exigem, se o país exige seguro, saúde, se o país não exige, o que é mais perguntado naquele país. Eu, por exemplo, já visitei até o momento 16 países. Cada país que eu fui visitar, eu pesquisei a imigração desse país. Quais os documentos que eles exigiam, o que mais eles perguntavam, se eles eram mais simpáticos ou não. Essa imigração aqui não é de boa, você só entrega o passaporte. Então pesquise, principalmente se você vai para os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, pessoal, eu já fui 4 vezes para os Estados Unidos e eu sempre fico nervoso na hora da imigração. Mas por quê? Não é basicamente pelo que eles vão perguntarem. É que na minha cabeça, não sei se acontece com você, se acontecer, já deixa aqui no comentário pra gente poder discutir sobre isso também. Eu fico pensando o seguinte, me dá aquela coisa assim, caramba, e se eles perguntarem alguma coisa que eu não entendi? Se eles me mandarem de volta todo o dinheiro que eu investi, todo o roteiro, eu fico nervoso com aquilo, sabe? Mas calma que não é tudo isso. Tente ser simpático, se faça entender. Já fale logo, ó, desculpa, eu não falo inglês. Tem 2 frasezinhas básicas. Sorry, no English. Ou sorry, I don't speak English. Ele já vai olhar para você, vai ver que você está tentando responder o que ele está perguntando. Leve toda a documentação exigida e um pouco mais. Não dependa só do celular. Na hora lá não pode ter internet. O oficial de imigração, ele não vai permitir que você mexa no celular. Leve tudo impresso. Quando ele perguntar, você vai lá, já pega, já entrega para ele. Às vezes ele vai fazer uma pergunta numa frase muito longa, mas você começa a pescar algumas coisas, algumas palavras. E aí você consegue entender o que ele quer e mostra o que ele está pedindo. Ele pode fazer perguntas como: posso ver seu passaporte, por favor? Quanto tempo você vai ficar aqui? Qual o propósito da sua viagem?
quanto de dinheiro você está levando. Pegue essas pequenas frases e anote no seu celular. Escute no tradutor de que forma que essas frases são faladas. Mantenha calma que no final vai dar tudo certo. Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre imigração. Vou fazer um vídeo aqui, imigração nos Estados Unidos. O que vocês acham? O que eu passei, quais foram os perrengues, quais foram as perguntas que me fizeram. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E a dica número 5, palavras básicas para sobrevivência. É isso aí, pessoal. Tenham palavras básicas ao chegar no seu destino, para sobrevivência mesmo. Olá, obrigado, como vai você? Eu gostaria de, eu preciso de. Palavras como quanto custa isso, muito importante, né, pra gente que gosta de fazer aquelas comprinhas. Então, o inglês de sobrevivência são palavras que você tem que ter anotadas ou pelo menos gravar, aprender essas pequenas frases com essas palavras, que aí você não vai passar perrengue. Você chega, por exemplo, num restaurante, ele vai te perguntar mesa para quantas pessoas, você fala table for two people. Eles usam também party, né? Como em algumas frases eles não colocam a mesa, coloca party, mas aí você vai entender que ele está perguntando mesa para quantas pessoas. Você vai pedir, por exemplo, uma água com gás. Então você, I would like a sparkling water, né? Eu gostaria de uma água com gás. Então, pequenas frases ele vai entender, ele vai também, o garçom ali, ele vai saber que você não domina muito o inglês, ele vai tentar se fazer entender. O menu, na maioria dos restaurantes, tem foto da comida, então você vai conseguir ver a foto da comida, vai conseguir apontar, pelo menos, se você não souber falar, eu quero essa aqui, entendeu? Você vai apontar. Mas I would like, eu gostaria de, can I have, eu posso ter alguma coisa. Então, pequenas frases assim, você não vai passar perrengue. E no final de tudo, ele perguntou pra você alguma coisa e você não entendeu? Aquela velha frase lá: sorry, I don't speak English. Sorry, my English is bad. Sorry, no English. Ele vai tentar entender e vai também te ajudar ali, vai trazer o menu, vai apontar. Já aconteceu comigo dele apontar a comida numa outra mesa. Eu perguntar pra ele como que era, se dava pra 2 pessoas, pra uma, esse prato aqui, apontei pra ele. Ele olhou e falou, one moment. E aí ele apontou. Ele apontou assim, esse prato aqui, ó, e tava lá na mesa, um prato grande. Eu falei, opa, então dá pra 2 pessoas, pedi um prato só. Gente, dá pra se virar tranquilamente, tendo essas palavras de sobrevivência que eu chamo. Quando você for a algum restaurante ou alguma loja, não tenha medo de falar. Tem uma frase do Mundo Sem Fim, é um canal, um casal, gente boa pra caramba, e ele fala assim, quando as 2 pessoas querem se comunicar, elas conseguem. Seja por gesto, apontando, falando uma frase ou outra no idioma local ou em inglês. Quando as 2 pessoas querem se comunicar, elas vão conseguir. Então não tenha medo, mantenha calma, seja simpático, fale que você não domina a língua, mas que você quer sim se comunicar, você quer consumir, você quer comprar, você quer saber quanto é e você vai conseguir sim aproveitar o roteiro e aproveitar a sua viagem. Antes da próxima dica, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo de montar um roteiro, que não sabe por onde começar, que não sabe o que tem que comprar primeiro, o que tem que comprar depois, o que é mais importante, menos importante, que tipo de alimentação dá ênfase, previsão do tempo, enfim. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link para vocês terem acesso a um guia completo de planejamento de viagens. Esse guia vai ajudar vocês com todo o planejamento da viagem. Como vocês escolherem um país, a época do ano de viajar, escolher uma passagem aérea mais barata, como escolher um hotel, como escolher um roteiro, tudo isso e muito mais. Clique aqui embaixo e adquira o melhor guia de planejamento de viagem para vocês. Dica 6. Use e abuse dos tradutores. Tem vários tradutores aí no mercado, eu gosto de usar bastante o Google Tradutor. Tem inteligências artificiais já no celular, você consegue, no próprio celular, você digita o que você quer, ou você acaba falando e ele já traduz para você simultaneamente. Lógico que esses tradutores, eles não são 100% fidedignos, mas te ajuda bastante. O Google Tradutor, você consegue falar
e aí a pessoa entende já no idioma dela, ela fala, você coloca para ela falar, já vai sair no português. Alguma placa que você queira ver, com o Google você pode tirar uma foto, você pode apenas apontar o celular e ele já traduz para você. Então use e abuse dos tradutores, não tenha medo. Coloque lá, no próprio Google Tradutor, por exemplo, você consegue colocar palavras e frases que você vai querer usar durante sua viagem e já deixar gravado. Você coloca lá no Google Tradutor, aperta o play, ele já vai falar para você como mais ou menos você tem que falar e você pode falar com a pessoa ou simplesmente você aperta o play para a pessoa ouvir. Não tem problema. Hoje em dia tá muito fácil. Imagina antigamente, que não tinha internet tão boa, não tinha os tradutores, não tinha inteligência artificial, não era pior? Agora você tem tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Não vai ser por isso que você vai deixar de viajar. Não tive problema até hoje. Coloquei em loja, eu quero saber alguma informação que foge ali daquela frase ou daquelas palavras de sobrevivência, eu mesmo falo, coloco para a pessoa ouvir, a pessoa entende na hora, vem, mostra para mim. Se ela quiser explicar alguma coisa, eu já ligo, a ligo aqui, mostro para ela, ela já vai falar também, já vai traduzir para mim. Aconteceu a última vez, nós fomos até os Estados Unidos, nós entramos numa loja, havia uma promoção na loja, só que a gente não estava entendendo. E ele falou essa promoção em inglês e a gente não entendeu. Ele mesmo pediu o nosso celular, para você ver como é que eles já estão preparados e eles sabem que a maioria das pessoas que viajam não tem o inglês fluente. Ele mesmo pediu o nosso celular, clicou, falou, já traduziu pra gente, a gente conseguiu entender a promoção, e aliás era uma promoção muito boa, e nós aproveitamos para comprar algumas coisinhas lá. Então use e abuse do tradutor, beleza? Dica 7, pessoal. Seja simpático e aprenda algumas frases no idioma local. Olá e obrigado. Olá e obrigado. No idioma local, você vai abrir várias portas. A pessoa vai ser mais simpática com você. Ela vai entender que você não sabe o idioma local, mas está se esforçando pelo menos para cumprimentar e para agradecer. Então, você pode mandar um aí, assim, bonjour, ele vai responder bonjour e você pede alguma coisa já no inglês. Ele já vai entender, caramba, ele não fala francês, mas pelo menos o bom dia ele quis ser simpático, ele falou em francês, pediu alguma coisa em inglês. Você pode ter certeza, pessoal, ele vai te servir com um sorriso no rosto, ele vai entender que você quis ser simpático com ele vai ser simpático com você também. Acabou aquilo que você quer? Merci! Olha só que interessante. Você vai para Itália, por exemplo, chega lá e fala tchau, que é estranho pra gente, né, que tchau é pra ir embora, mas na Itália tchau serve tanto pra chegar como pra sair. Então você chega na Itália lá, tchau, I'd like a sparkling water, please, ele já vai entender, mas poxa, você deu um alô aí, um oi em italiano, é bem legal. Na Espanha a mesma coisa, enfim, em cada país que você chegar, seja simpático, aprenda o olá e o obrigado na língua local. Um por favor, vou colocar um adendo aqui, um por favor também, você vai pedir alguma coisa, só que esse já é mais difícil, porque para você lançar um por favor na língua local, teoricamente você teria que fazer uma frase antes já na língua local, né? Senão fica meio estranho. Por exemplo, você falar uma frase em inglês e falar um por favor na língua dele. Então, por isso que... na língua local, desculpe. Então, por isso que eu não coloco muito por favor, mas quem quiser também. Agora, o olá e o obrigado, se você puder gravar aí no celular, escrever e colocar na língua oficial do país, você pode ter certeza que o tratamento com você vai mudar. Experimenta e depois deixa aqui nos comentários falando o que você achou, qual a diferença de tratamento se você tentar falar pelo menos olá, um obrigado na língua local. Dica número 8, procure sempre guias em português. Existem vários países que já tem guia em português nos roteiros que você vai fazer. Você marcou um roteiro, veja lá se você tem a opção de escolher um guia em português ou até um guia em espanhol, já que se não tiver o português, coloque lá um guia em espanhol para você tentar entender, porque principalmente roteiros históricos, em que você vai querer saber a história daquele local, quando foi fundado, quem foi enterrado ali, por exemplo. Se você tiver um guia em português, você vai entender muito melhor. Existem pessoas que estão aprendendo inglês, estudam aqui no Brasil já o inglês, entendem alguma coisa, e eles querem fazer um intercâmbio, por exemplo. Aí eles escolhem o guia em inglês para eles verem como que está o nível de inglês deles. Será que eles estão entendendo? Será que eles conseguem entender tudo? Alguma coisa eles não estão entendendo? Mas no nosso caso, e eu coloco nosso de novo, porque eu também não falo inglês,
todo roteiro que eu vou pesquisar, todo passeio que eu vou comprar, eu procuro ver se tem guia em português. Se não tiver, paciência, né? Se não tiver, a gente vai no guia em inglês mesmo e pega uma palavra ou outra, como aconteceu agora com a gente lá na Jamaica. Na Jamaica nós fizemos um passeio para um beach club lá, muito bom. Se você não viu o vídeo da Jamaica, tá muito legal. Vou deixar aqui no card para vocês. Depois de terminar de assistir esse vídeo aqui, assiste o da Jamaica. E não tinha guia em português, só guia em inglês. Mas ela falava de uma forma que você conseguia entender muita coisa. Então você prestava atenção, lógico, tem que ficar olhando para a pessoa, assim, encarando. Mas eu entendi boa parte das coisas que ela disse. Aconteceu com a gente também, já ao contrário. Por exemplo, nós fomos para o Egito e lá no Egito o guia falava português. Cara, foi assim fundamental para a gente poder entender o que estava acontecendo ali. Qual era o faraó que estava ali, quanto tempo foi construído determinada estrutura que estava ali, a história dos deuses, dos faraós. Claro que foi fundamental um guia falando português, então é essencial. Essa última viagem que nós fizemos também, nós fizemos um cruzeiro. E no cruzeiro, 100% dos funcionários falavam inglês e também a língua local. Poucos, nós conhecemos 2 que eram brasileiros, né? Obviamente falavam português. Eles sabem que você não domina o inglês, então eles tentam falar ali no inglês assim mais pausado, tentam apontar. Foi muito legal no cruzeiro, vou deixar um entre parênteses aqui, que eu chegava pra pessoa, via que a pessoa era da Índia, por exemplo, e eu começava a perguntar para ela palavras na língua natal, e eles gostavam muito de expressar a língua deles. Então eu falava, como que se diz obrigado? Uma menina lá de uma loja falou que morava na Índia, eu perguntei se ela morava perto do Taj Mahal, ela falou que não, que era em tal lugar, mas ela falava inglês, aí eu falava, tá, mas isso aqui que você falou agora é indiano. Teve um rapaz também da Tailândia, eu falei, como que se fala água em tailandês? Ele me falou, e assim, eles gostam que você queira saber um pouco da cultura deles, da língua deles, e eu me diverti no cruzeiro, gente. Eu não tenho muita vergonha de falar, não. Falava errado, eles me corrigiam, a gente dava risada juntos. Eu lembro que eu fui pedir um sorvete para uma menina que era da Indonésia. E aí eu perguntei para ela como é que falava obrigado na Indonésia, ela falou, e na fila aqui atrás de mim tinham 2 pessoas, uma era da Holanda e a outra era da Irlanda. E assim, elas falaram também, obrigado é assim, então na Irlanda é assim, na Holanda é assim, e eu comecei a dar risada, falei, no Brasil é desse jeito, e a gente começa a conversar, faz um intercâmbio aí, adoro conversar com as pessoas e poder aprender um pouquinho, então vale a pena também você seguir essa dica. Compre ingressos com antecedência, pessoal. Tentem comprar os ingressos do local que você vai visitar pela internet ou de forma online, que você consegue traduzir o site. Fica mais fácil para você comprar o que você quer, fica mais fácil para você comprar o que você quer, decidir para onde você vai. Porque tem alguns ingressos que tem upgrades, tem alguns ingressos que você compra e aí ele pergunta para você, na verdade, no site, se você quer desta forma, se você quer desta aqui. Por exemplo, lá no Egito, você vai visitar as pirâmides. E aí, o pacote que eu fiz já estava incluso ali o ingresso de entrada nas pirâmides. Porém, se eu quisesse entrar em alguma delas, eu teria que pagar a parte. Falando com o guia, que já falava português, eu falei, eu quero entrar na pirâmide de Kelps, eu quero entrar na pirâmide de Khafre, ou eu quero entrar na pirâmide de Mycerinos, por exemplo. Você fala ali pro guia e ele já vai lá e já compra para você. E se for um país que você não tem essa possibilidade do guia fazer isso para você, ou você não domina a língua daquele país? Aí é mais fácil você fazer o quê? Entra na internet, pesquisa lá onde você quer visitar, compra o ingresso já antecipado, já traduz o site ali, já veja o ingresso que você quer. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu fui para a Itália, eu fui visitar o Vaticano. Eu precisava comprar o ingresso do Museu do Vaticano. E o ingresso do Museu do Vaticano, ele tem hora para entrar, ele tem tipos de ingresso, ele tem ingresso com áudio ou sem áudio. E isso, para você escolher lá na hora, primeiro que é uma fila muito grande, você não garante que você vai conseguir aquele ingresso se você não comprar antecipadamente. Eu fui muito tranquilo. Quando eu viajei para a Itália, eu já viajei com todos os ingressos comprados de todos os lugares que eu queria viajar. Além de eu pagar mais barato, eu consigo traduzir o site e comprar direitinho o ingresso que eu quero e não vou passar perrengue lá na hora. Então essa dica é muito importante.
compre ingresso de forma antecipada para que você não tenha que passar perrengue lá na hora. Dica número 10, pessoal. Faça um roteiro de onde vocês vão, para onde vocês irão. Faça um roteiro direitinho, anote, eu vou para esse lugar aqui. Quais são as palavras? Parece besteira, gente, mas isso me ajudou demais. Por exemplo, eu vou fazer um roteiro Dubai, e lá em Dubai todo mundo fala, né, árabe e inglês. E lá em Dubai eu comprei um passeio que era pro deserto de Dubai. Não tinha guia em português, o guia era em inglês ou em árabe, obviamente. E o que eu fiz? Eu montei um roteiro. Bom, eu vou para esse deserto de Dubai. Assisti no YouTube vídeos daquele deserto, onde comer, se estava incluído, onde que parava para fazer o passeio de buggy, o passeio de 4x4 ou o passeio a camelo. Eles fazem um passeio também a camelo lá, bem interessante. Então eu peguei e anotei frases que iam ser úteis para mim. Esperamos no hall do hotel. E ele mandou, o próprio guia, né, pega o nosso número, e ele mandou pra gente uma frase em inglês. Onde vocês estão? Na hora eu já respondi, estamos aqui no hall do hotel. Aí ele entrou já com uma plaquinha com meu nome, cumprimentei, usei frases que eu já tinha anotado, ele super entendeu. Falei pra ele que eu não falava inglês, ele entendeu perfeitamente, falava mais pausadamente com a gente. Pegamos um passeio privado, então nós entramos no carro, era o motorista e a gente. Eu perguntava algumas coisas pra ele que eu anotei, que eu tinha curiosidade, e eu sabia mais ou menos o que ele respondia, mas não porque eu entendia, veja bem, não porque eu entendia a frase toda que ele falava, mas porque eu sabia o que eu estava perguntando. E aí eu perguntei para ele se a bebida estava incluída, então ele só respondia que sim ou não. Parece besteira, mas se eu não tivesse anotado aquilo ali, como perguntar, eu ia ter que perguntar pro garçom, que provavelmente falava inglês mais ou menos, né, porque é mais no interior assim, e eu ia ter que perguntar até para ele mesmo de uma forma estranha, ou tentar usar o tradutor, mas eu não sabia se lá ia ter internet, ou se meu chip pegava lá no meio do deserto. Então você anotar frases que você vai utilizar é você fazer um roteiro para aquela região. Você faz um roteiro de palavras em inglês que você vai querer perguntar, você já estudou o local, você vai querer saber o que é isso, o que é aquilo, perguntar sobre determinada instrução que ele vai te dar. E também serve para quando ele te perguntar. Façam isso na próxima viagem de vocês. Façam isso e depois coloca aqui nos comentários, manda pra gente poder ver se isso te ajudou ou não. Pessoal, essas foram as 10 dicas. Caso eu tenha esquecido de alguma, coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar responder vocês. Outras pessoas que estiverem lendo os comentários também, vocês vão poder ajudar essas pessoas. Essas 10 dicas me ajudaram bastante. Eu espero que ajudem vocês também. Dá aquele like. Se vocês chegaram até aqui, já compartilha o vídeo com aquelas pessoas que vocês acham que também vai ser interessante essas 10 dicas. E claro, né, não deixem de viajar porque vocês não falam inglês. Claro que se você fala inglês, você vai passar muito menos perrengue. Você vai entender todas as coisas que estão falando, mas não deixe de viajar porque vocês não sabem falar inglês. Beleza? Até a próxima, pessoal. Falou!